Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Matemática IA. É um canal que você vai aprender tudo sobre matemática básica e de raciocínio lógico. Bom, essa playlist é a playlist da expressão numérica. Bom, eu tenho uma expressão numérica aqui, ó, mais 120 menos 120 dividido por 3, tá? E aqui eu tenho as opções. Opção A, 0. Opção B, 0 dividido por 3. Opção C, 80. E opção letra D, menos 180. Bom, a gente já viu aí nas questões anteriores que eu expliquei que a gente tem que saber o quê? Duas coisas. Regra do sinal e o nosso famoso PENDAS. Eu vou colocar aqui novamente, para quem não assistiu, o nosso PENDAS. Vou colocar aqui, ó, PENDAS. O que seria o nosso PENDAS? O P é o nosso parênteses. O E é o nosso expoente. O M é a nossa multiplicação. O nosso D é a nossa divisão. O nosso A é a nossa adição. E o nosso C é a nossa subtração. Então você vê aqui, ó, você consegue enxergar o nosso PENDAS, que é o quê? É uma maneira fácil de você decorar. E lembrando que na multiplicação e divisão eu posso seguir a nossa ordem, que é o quê? A ordem da expressão numérica ali. Tem multiplicação e tem divisão, é só seguir a ordem. Mesma coisa é na adição e subtração, só você seguir a ordem. Então vou colocar aqui de uma outra cor. Multiplicação e divisão, eu sigo a ordem. E na adição e subtração, eu sigo a ordem, ok? Gosto de colocar com bastante cores para a galera assimilar melhor. Bom, então toda questão, vou botar aqui, ó, de expressão numérica, expressão, deixa eu apagar aqui, expressão numérica, eu tenho que saber duas coisas. Regra do sinal, que eu vou falar depois, e o meu PENDAS, que é o nosso o quê? Parênteses, expoente, multiplicação, divisão, adição, subtração. Gente, toda questão de expressão numérica, eu tenho que estar na minha mente o nosso PENDAS. Lembrando que multiplicação e divisão é só seguir a ordem. E na adição e subtração é também só seguir a ordem. Lembrando, gente, que é o que? É de baixo, é de cima para baixo. De cima para baixo. Eu tenho que seguir isso aqui, ok? Então vamos lá. Vamos para a questão aqui, ó. Eu tenho o meu mais aqui, ó. Mais. O mais está aqui, ó, na minha adição. Agora para o menos está aqui. Está na minha subtração. Eu tenho a minha divisão aqui, que está aqui. Bom, se eu sei que eu tenho que seguir essa ordem aqui, ó, de cima para baixo, a minha divisão vem primeiro do que o quê? Do que a adição e subtração. Bom, se ela veio primeiro, se a minha divisão ela vem primeiro do que as outras duas aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar por ela. Tenho que começar pela minha divisão. Simples assim. Viu como que é mais tranquilo da gente gravar o PENDAS? Que aí, se eu não seguir essa ordem do PENDAS, eu vou errar a questão. Então vamos lá. Repito, mais 120. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Menos 120 e divido por 3. Por quê? Porque a minha divisão começa a primeira aí, ok? Então vamos lá. Vamos fazer o menos 120 dividido por 3. Gente, aqui no 3 você não está vendo o sinal, mas é a mesma coisa do que ele está positivo, ok? Quando não tem sinal, significa que tem um mais ali. Então vamos fazer menos com mais. Menos com mais dá o quê? Dá menos. Vou colocar o menos aqui. E agora eu faço a divisão.
120 dividido por 3 dá 40. Então, menos 120 dividido por mais 3 dá menos 40. E agora a gente faz essa conta aí. Mais 120 menos 140. Sinais diferentes. Coloca o sinal do maior número. Quem é o maior número? 120. Então, é o sinal dele que vai prevalecer. E diminui. 120 menos 40 é igual a 80. Opção aqui, letra C. Então, é isso basicamente que eu tenho que saber. É o PENDAS, seguir a ordem do PENDAS. Lembrando que a multiplicação e a divisão é só seguir a ordem. E na adição e subtração é só seguir a ordem também. Então você vê que além do PENDAS eu tenho que saber o quê? Vou botar aqui agora embaixo aqui, ó, para quem não lembra, eu tenho que saber a minha regra do sinal. Que pode ser um sinal ali que você erra a questão. Então vamos saber a nossa regra do sinal agora. Para quem não lembra, é bem tranquilo também. Vou começar pela divisão e multiplicação, que é o mais tranquilo da gente saber aqui. Então eu tenho a regra do sinal e a divisão e multiplicação são a mesma regra. E quais são essa regra da divisão e multiplicação? Vou colocar aqui, ó, sinais iguais dá mais. E sinais diferentes dá menos. Só isso, tá? Então tem aqui, ó, sinais iguais dá mais, o meu resultado será mais. E se os meus sinais foram diferentes, o meu resultado será menos. Só isso que eu tenho que saber. E agora, na adição, na soma e na subtração, é uma outra regra. E qual seria essa regra da soma e da subtração? Vou colocar aqui, ó, sinais iguais. Qual seriam essa regra? Eu repito o sinal, repete os sinais e soma os números, tá? Então, sinais iguais, repete sinal e soma os números. E se os sinais foram diferentes? Se os sinais foram diferentes, o que eu faço com sinais diferentes? Coloca o sinal do maior número e diminui. Só isso. Então aqui, ó, na adição e subtração, eu tenho essa regra aí. Sinais iguais, repete sinal e soma os números. E sinais diferentes, coloca o sinal do maior número e diminui. E na multiplicação e divisão, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, galera, toda expressão numérica eu tenho que saber duas coisas: o nosso PENDAS e a regra do sinal. Se você não souber isso, você não vai saber expressão numérica, ok? Valeu, abraço, seja muito bem-vindo ao canal Matemática IA. Fui!